Querido Deus, coloco-me em Tua presença neste momento para meditar sobre a mensagem da primeira carta de Pedro. Ilumina meus pensamentos e palavras, para que eu compreenda e transmita fielmente a sabedoria da Tua palavra. Que estas escrituras sagradas fortaleçam nossa fé e nos conduzam à verdadeira esperança em Cristo Jesus. Amém. Olá, sejam bem-vindos ao canal Cruz Sagrada. Aqui mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus para trazer mensagens inspiradoras que fortalecem a fé e tocam o coração. Hoje vamos refletir sobre a poderosa mensagem da primeira carta de Pedro, uma verdadeira fonte de sabedoria e conforto para os desafios da nossa caminhada cristã. Prepare-se para um momento especial de reflexão, oração e aprendizado, enquanto exploramos juntos os ensinamentos sagrados desta carta tão transformadora. Se essa mensagem abençoar sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Cruz Sagrada. Juntos vamos espalhar a luz da Palavra de Deus. Na abertura da carta, Pedro nos diz que somos o povo escolhido de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Somos convidados a refletir sobre o propósito divino em nossas vidas, vivendo em santidade e buscando sempre obedecer ao chamado de Cristo. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, escreve com autoridade e amor, destacando a importância de sermos purificados pelo sangue de Cristo. A graça e a paz de Deus são invocadas sobre aqueles que foram eleitos segundo o propósito do Pai e pelo Espírito Santo. É um convite à reflexão sobre a nossa identidade como povo de Deus e a necessidade constante de buscar obediência a Jesus Cristo em nossas vidas. Na segunda parte da carta, Pedro nos encoraja a perseverar na fé em meio às adversidades, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo sendo refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Assim como o fogo purifica o ouro, nossas provações nos fortalecem e revelam a autenticidade de nossa fé. É durante esses momentos de dificuldade que nossa fé é testada e refinada, mostrando sua verdadeira solidez. Pedro destaca a necessidade de permanecermos firmes em nossa confiança em Cristo, pois somente assim receberemos a aprovação, glória e honra no dia da revelação de Jesus Cristo. Que possamos encontrar conforto na certeza de que nossas aflições têm um propósito maior e que, ao perseverarmos na fé, seremos recompensados com a graça e a salvação prometidas por Deus. Na terceira parte da carta, somos convidados a nos alegrar com uma alegria indescritível ao receber a salvação que vem pela fé em Cristo. Pedro nos fala sobre a alegria que vem da salvação. Mesmo não o tendo visto, vós o amais. E ainda, que não o vejais agora, crede nele, e vos alegrais com uma alegria indescritível e gloriosa. 1 Pedro 1:8. Essa alegria é fruto da esperança viva que temos em Cristo, que nos garante uma herança incorruptível e eterna, e destaca a importância de reconhecer as bênçãos preparadas por Deus para o seu povo desde antes da fundação do mundo. É um momento de celebrar a esperança viva que possuímos em Cristo e de nos regozijarmos nas promessas divinas. Diante das tribulações e provações da vida, somos encorajados a nos alegrar com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Que essa alegria transborde em nossos corações, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança na salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Na quarta parte da carta, somos chamados a viver em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Pedro nos exorta a abandonar todo tipo de maldade e buscar a pureza, vivendo uma vida dedicada a Deus e ao crescimento espiritual. Ele nos lembra da importância de rejeitar a mentira, a falsidade, a inveja e as críticas injustas e nos encoraja a nos assemelharmos a criancinhas recém-nascidas, desejando ardentemente o puro leite espiritual.
Assim como o apóstolo destaca a necessidade de nos purificarmos de toda impureza e maldade, buscando constantemente crescer na fé e na salvação que vem por meio do Senhor. Pedro ressalta que nossa beleza deve vir do coração, refletindo um espírito calmo e delicado que é precioso aos olhos de Deus. Que possamos seguir o exemplo dos fiéis do passado, dedicando-nos à obediência e à esperança em Deus com todo o nosso ser. Na quinta parte da carta, Pedro destaca a importância do amor fraternal. Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Ele nos chama a cultivar um coração puro, demonstrando empatia e generosidade para com nossos irmãos na fé. Ele destaca a importância de amarmos uns aos outros com sinceridade e de cultivarmos um coração puro, livre de ressentimentos e mágoas. O apóstolo nos convida a sermos compassivos e generosos, buscando sempre o bem-estar e a edificação mútua. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que nos amou incondicionalmente, e estender esse amor aos nossos irmãos na fé, fortalecendo assim a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. Na sexta parte da carta, somos convidados a refletir sobre a importância de vivermos como peregrinos neste mundo. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das paixões carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. Devemos ser exemplo para os que nos observam, vivendo de forma digna e revelando em nossas ações a glória de Deus. Assim como Pedro exortou os primeiros cristãos a evitarem as paixões carnais e a conduta imoral, somos chamados a nos abster das práticas que vão contra os princípios divinos. Devemos nos distanciar das influências negativas que nos rodeiam e buscar uma conduta exemplar diante dos não-crentes, de modo que eles reconheçam em nossas atitudes a bondade e a justiça de Deus. Que possamos ser luz neste mundo de trevas, vivendo de forma digna da nossa vocação celestial, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as áreas de nossas vidas. Na sétima parte da carta, Pedro nos ensina que sofrer por Cristo é um privilégio. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vós. 1 Pedro 4:14. Assim como Cristo sofreu por nós, somos chamados a enfrentar tribulações com fé, confiando na promessa da glória futura. E somos convidados a refletir sobre a importância de manter nossa fé inabalável diante das adversidades e perseguições que possamos enfrentar por ser seguidores de Cristo. Pedro nos lembra que é um privilégio sofrer por fazer o bem, pois seguindo os passos de Cristo, estamos nos identificando com Ele em seus sofrimentos. É durante esses momentos de provação que nossa fé é refinada e fortalecida, revelando a autenticidade do nosso compromisso com o Evangelho. Assim como Cristo suportou o sofrimento por amor a nós, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, confiantes de que a recompensa prometida por Deus é infinitamente maior do que qualquer tribulação terrena, que possamos encontrar consolo na certeza de que somos co-herdeiros com Cristo e que nossas aflições presentes não se comparam à glória futura reservada para aqueles que o amam. Que cada desafio seja encarado como uma oportunidade de crescimento espiritual e testemunho do poder transformador da graça divina. Na oitava parte da carta nos fala sobre submissão às autoridades. Pedro nos instrui: sujeitai-vos por amor do Senhor a toda a autoridade humana. 1 Pedro 2:13. Ele nos lembra que nossa obediência é um testemunho de fé e que devemos confiar na justiça de Deus, que julga com retidão. Pedro nos lembra que devemos ser obedientes não apenas aos que são bons e compreensivos, mas também àqueles que nos tratam de maneira injusta. É um chamado à humildade e à paciência, reconhecendo que Deus é quem julga com justiça cada ato e intenção do coração. O apóstolo destaca que, ao suportarmos sofrimentos injustos, com fé e mansidão, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que sofreu por nós sem proferir ameaças. Que possamos confiar na soberania divina e nos submeter com gratidão às autoridades terrenas,
mantendo sempre a esperança na recompensa eterna, reservada para aqueles que perseveram na fidelidade a Deus. Na nona parte da carta, Pedro volta a reforçar a importância da fé em meio às provações. Depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e alicerçará. 1 Pedro 5:10. Cada sofrimento é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e testemunharmos sua graça em nossas vidas. Somos convidados a refletir sobre a importância de manter nossa fé inabalável diante das adversidades e perseguições que possamos enfrentar por ser seguidores de Cristo. Pedro nos lembra que é um privilégio sofrer por fazer o bem, pois seguindo os passos de Cristo, estamos nos identificando com Ele em seus sofrimentos. É durante esses momentos de provação que nossa fé é refinada e fortalecida, revelando a autenticidade do nosso compromisso com o Evangelho. Assim como Cristo suportou o sofrimento por amor a nós, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, confiantes de que a recompensa prometida por Deus é infinitamente maior do que qualquer tribulação terrena. Que possamos encontrar consolo na certeza de que somos co-herdeiros com Cristo e que nossas aflições presentes não se comparam à glória futura reservada para aqueles que o amam. Que cada desafio seja encarado como uma oportunidade de crescimento espiritual e testemunho do poder transformador da graça divina. Na 10ª parte desta carta inspiradora, Pedro nos exorta à unidade. Tende todos o mesmo modo de pensar, sede compassivos, amai-vos fraternalmente, sede misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3:8. A verdadeira unidade entre os irmãos reflete o amor de Cristo e fortalece a comunidade de fé. Ele destaca a necessidade de termos um mesmo modo de pensar e sentir, baseado nos princípios do Evangelho, para que possamos testemunhar ao mundo o poder transformador do amor de Cristo em nossas vidas. Que cada um de nós seja motivado pelo genuíno amor cristão, praticando a humildade, o perdão e a generosidade em todas as nossas relações interpessoais. Que essa unidade e fraternidade sejam sinais visíveis do reino de Deus entre nós, inspirando outros a buscarem a paz e a comunhão com o Pai Celestial. Que essa reflexão sobre a primeira carta de Pedro inspire sua vida e fortaleça sua caminhada com Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ser alcançado pela palavra e permita que mais corações sejam tocados. Que as verdades eternas contidas na primeira carta de Pedro permaneçam em nossos corações, guiando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à salvação prometida em Cristo Jesus. Amém.